Olá a todos, Juan Sales novamente, dando continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação com a linguagem PHP. Hoje nós iremos colocar na prática o que nós aprendemos na aula anterior sobre algoritmos. Vamos criar algumas variáveis, dar um sentido lógico à criação dela, ao retorno delas, e aí nós teremos a criação de 3 pequenos algoritmos que ao final vão compor um algoritmo maior, certo? Nosso primeiro algoritmo seria da criação do nome completo. Como é que nós iremos fazer isso? Vamos criar uma variável nome que recebe Rodolfo, uma outra variável chamada sobrenome que vai receber Medeiros, ok? E vamos criar uma terceira variável chamada nome completo, que vai receber nome, certo? Aqui nós teremos que fazer uma concatenação com espaço vazio. Ao final, a variável sobrenome, ok? Salvando aqui, vamos dar um eco nome completo. Mais uma vez, concatenando aqui com a nossa quebra de linha, vamos executar no nosso terminal, chamando PHP algoritmos. Então, nós já temos o retorno de Rodolfo Medeiros. O que foi necessário? Criarmos uma variável chamada nome, uma outra sobrenome, e fazer a junção das duas, a concatenação das duas. A partir daí, nós temos o nome completo do nosso usuário, certo? Posteriormente, nós iremos fazer um cálculo de uma média aritmética, supondo que ele seja aluno de uma escola. Então, nós teremos aqui variável nota 1 como 10, variável nota 2 como 5,8, variável nota 3 como 8,7 e a variável nota 4 como 6. Ao final, nós precisamos fazer o cálculo em que nós somemos essas notas e façamos a divisão pela quantidade de notas. Então, vamos criar aqui uma variável chamada média, que vai receber nota 1, somar com nota 2, após isso, somar com nota 3, novamente somar com a quarta nota, ok? E vamos dividir por 4. Porém, para que nós tenhamos o valor correto, nós precisamos separar as somas da divisão, pois matematicamente nós temos a precedência. O computador, em cálculos matemáticos, ele nunca vai errar. Então nós precisamos fazer com que o cálculo seja escrito da maneira certa, para que ele possa trazer o resultado mais fiel àquele cálculo, o resultado correto. Para isso, nós temos que separar, colocando parênteses. E aqui nós estamos juntando todas as somas, separando-as, para que elas sejam executadas primeiro e, por último, a divisão. Certo? Vamos comentar aqui o nome completo e vamos dar um eco dessa média. Novamente, dando a quebra de linha. Ao executarmos, nós teremos 7,625. Não se preocupe com esses números após a vírgula ou ponto nesse caso. Nós temos depois algumas funções que nós usamos para diminuir as casas decimais. No caso, criarmos uma precisão maior para esses números, certo? O último algoritmo que nós iremos criar seria um algoritmo
para poder trazermos a mensagem, certo? Com a utilização das lógicas anteriores. Primeiramente, vamos comentar aqui a questão da média e vamos utilizar aqui uma variável chamada mensagem. O que iremos fazer? Iremos abrir aspas duplas para criarmos um string. Vamos utilizar aqui a variável nome completo. Você conquistou a média de... Vamos colocar a variável média. Vamos finalizar o nosso comando. E no final aqui, vamos chamar nosso comando de impressão, o echo, da mensagem, concatenada com a nossa quebra de linha. Ok? Ao salvar o nosso script, vamos executar novamente, chamando PHP algoritmos.php. Ao digitar, ao apertar o Enter, nós temos o nosso resultado. Rodolfo Medeiros, você conquistou a média de 7.625. Aqui, nós criamos, você pode verificar que nós criamos duas lógicas e no final executamos a impressão também criando um novo algoritmo. Pois, primeiramente, nós capturamos o nome do nosso usuário. Em segundo estágio, nós pegamos as 4 notas dele e criamos uma condição, uma variável, onde nós iremos fazer a soma das notas e a divisão. Por final, eu tenho um outro algoritmo que ele vai se utilizar dos dois anteriores. Ele irá criar uma mensagem em que eu utilizo as variáveis que guardam o resultado dos algoritmos criados anteriormente, certo? E por fim de tudo, eu chamo a impressão dessa minha última variável, que vai ser o acúmulo, ou seja, a soma, o resultado final de todas as lógicas criadas anteriormente juntas, juntamente com a nossa quebra de linha. E aqui você verificou que primeiro nós criamos o algoritmo para o nome, o segundo para o cálculo da média e o terceiro algoritmo para termos a nossa mensagem personalizada como resultado final. Espero que você tenha entendido e gostado dessa aula. Nos encontramos na próxima aula.